tenemos el enorme gusto de tener con nosotros en los estudios virtuales de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires y de la radiofrecuencia 808 de Ciudad de la Costa, de Salinas, al flamante diputado nacional brasilero Leonel Rade. Buenas tardes, Leonel. Un gusto que nos recibas esta tarde. Aí, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar conversando com vocês e toda a audiência. E eu sou deputado estadual, né, do estado do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. E muito obrigado aí pelo convite. Estamos à disposição. Leonel, es interesantísimo ver un poco tu trayectoria, porque vos sos un hombre que has estado en el tema de derechos humanos, sos un especialista en historia contemporánea, también trabajaste o trabajás como policía. ¿Cómo llegaste después de tantas? También sos actor y músico y iluminador, todo eso, y ahora te dedicaste a la política. ¿Por qué? Na verdade, eu nasci dentro da política, de uma certa forma. Meu pai era diretor de teatro, diretor teatral, escritor de peças teatrais. E o meu nome é Leonel, em homenagem a uma grande liderança aqui do Brasil, que é o Leonel Brizola, que lutou contra a ditadura aqui do Brasil, foi um dos políticos mais importantes da história do país. E, enfim, meu pai fundou o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, então ele é um dos fundadores do PDT aqui no Brasil, e a minha mãe foi uma das fundadoras do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, e eu nasci nesse período da formação do Partido dos Trabalhadores. Então, quer dizer, eu sempre estive, de uma certa forma, envolvido com a política. E não essa política como um representante, mas sim como um militante, né? Como uma pessoa que acreditava na esquerda, acreditava nos projetos, né, do campo da esquerda, fazia campanha eleitoral para os políticos que eu elegi ali, que seriam os meus políticos, né, que eu faria campanha. Mas eu nunca tive uma pretensão de ser hoje deputado, por exemplo. Eu nunca me imaginei deputado, como agora, né, em 2023, eu assumirei a vaga na Assembleia Legislativa. Então, claro, me formei em História, me formei em Direito, fiz mestrado, né, sou mestre em Direitos Humanos, né, na Faculdade de Direito. Fiz também especialização, sou especialista em História Contemporânea, em Direito Penal, Direito Constitucional, e trabalhei durante um bom tempo como ator, mais de 10 anos como ator, como músico, trabalhei como iluminador, como tu bem falaste, e o que acontece? Com esse avanço da extrema-direita, que eu já vinha observando mesmo como policial, porque atualmente sigo policial, eu sou policial como meu trabalho, né, é policial, sou servidor da segurança pública aqui do Rio Grande do Sul, mas estou licenciado para cumprir o mandato de vereador. Então, estou vereador nesse momento e o ano que vem estarei deputado estadual. E o que acontece? Eu comecei a sofrer junto com essa lógica de perseguição à esquerda, que inicia lá em 2013, com as manifestações das ruas, que vai levar ao golpe, né, o impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. Eu também comecei a ser perseguido dentro da polícia, porque eu criticava as políticas neoliberais do governador do estado, do Rio Grande do Sul, o Sartori, José Ivo Sartori. E a partir dessas perseguições, eu observo que talvez
a saída que eu tinha para defender as ideias né, do campo da esquerda, para defender os trabalhadores e trabalhadoras, que era o que eu fazia, as críticas que eu fazia ao governador eram nesse sentido, eu deveria me candidatar para poder fazer esse debate e esse confronto de ideias. E foi o que aconteceu. Em 2016, me candidatei a vereador, em 2018 me candidatei a deputado e me elegi vereador daí na eleição de 2020 e deputado estadual me elegi na eleição de 2022. Depois de ser muito perseguido dentro da polícia, com situações bem dramáticas, bem tristes, assim, envolvendo... Contanos alguna anécdota de esa persecución, ¿en qué consistió esa discriminación que sufriste? O que acontece? Em 2014, nós tínhamos a eleição para governo do estado do Rio Grande do Sul. E ali tinham 2 candidatos. Um era o Tarso Genro, do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, do PT, contra o José Evo Sartori, que era o partido que estava traindo a Dilma naquele momento, tentando dar o golpe na Dilma, que era da base governista da Dilma e tinha traído a Dilma, né, com o Temer. E o Sartori, então, estava nessa disputa do segundo turno, Tarso contra o Sartori, e eu fiz um vídeo defendendo o Tarso Genro, que era do meu partido, dizendo que ele respeitava o serviço público, que ele era dos trabalhadores, enfim, e que o Sartori representava os empresários, os neoliberais, etc. Esse vídeo viralizou e eu fui avisado de que, se o Sartori ganhasse a eleição, ele iria me perseguir, porque aquele vídeo tinha tido um impacto muito ruim na campanha dele. Ele poderia perder votos por causa do meu vídeo, porque era um policial criticando um candidato e defendendo um candidato da esquerda, que era contraditório, porque era um processo de demonização da esquerda. Lava Jato, prisões, né? A gente estava toda aquela ideia de que a esquerda era corrupta e tinha que ser eliminada, e eu era um policial defendendo a esquerda. Bom, dito e feito, eu não acreditei, o Sartori se elegeu e o primeiro processo movido contra um policial, que o governador move por policiais que cometem algum ato ilegal, foi contra mim. Então, o primeiro processo administrativo, o primeiro processo do governador contra um servidor público, contra um policial no estado do Rio Grande do Sul, foi contra mim, porque eu criticava ele nas redes sociais. Então, voltou a 2014, eu me lembrei, em 2015, o primeiro processo administrativo foi contra mim, porque eu criticava o governador. Aí eu critiquei esse processo administrativo, recebi outro processo administrativo por ter criticado o primeiro. E durante todo aquele ano, eles iam me fazendo esses procedimentos, e o último foi no final de 2015. O meu pai, ele teve uma doença chamada Guillain-Barré. Ele ficou tetraplégico. Ele acordou de manhã e não conseguia mais se mexer. E eu tirei minhas férias na delegacia para cuidar do meu pai. Então, saí da delegacia, fui cuidar do meu pai. E o que aconteceu? Durante esse processo que eu estava cuidando do meu pai entrou em coma, ficou na UTI, entubado, né, com tratamentos especiais ali, e recebi a mensagem de que na delegacia começou a faltar papel para registro de ocorrências. Então, as pessoas iam para registrar uma ocorrência de algum crime e não conseguiam levar o papel com o registro dessa ocorrência, porque o governo tinha cortado tudo. E eu fiz uma crítica na minha rede social sobre isso. Quando eu volto, meu pai em coma ainda, meu pai morreu, faleceu alguns meses depois. Imediatamente, quando eu entro na delegacia, e eles ligam para a delegacia e vão até mim entregar mais um processo administrativo, mais um processo contra mim, porque eu tinha dito que tinha faltado papel na delegacia. E eles sabiam que eu estava cuidando do meu pai em coma. Então, quer dizer, e levaram isso com uma viatura ostensiva, como se eu fosse um criminoso dentro da minha própria delegacia onde eu trabalhava.
Uhum. Então, naquele contexto, e as perguntas dos processos eram sempre assim: quem te financia? Qual é o político que te apoia? Quem é que te incentiva a criticar o governador? E eu não tinha ninguém, eu era um militante do partido, mas não conhecia ninguém do partido. Mas ali eu compreendi que talvez o medo deles fosse que eu, de fato, estivesse na política e pudesse prejudicar o projeto deles, por ser justamente um policial de esquerda, um policial do Partido dos Trabalhadores. E aí foi que eu entrei na eleição de 2016 para bater muito, para criticar muito. Quase me elegi vereador em 2016 e aí agora me elegi deputado estadual em 2022. Então, basicamente, assim, resumindo, né, o que aconteceu foi essa história, né? O sea que hay que agradecerle al gobernador y su persecución que hoy seas vos diputado y seas uno de los hombres jóvenes de la legislatura. Eu já falei isso até aqui na Câmara de Vereadores, eu falei isso. Eu disse, olha, se tem alguém que eu tenho que agradecer é o Sartori, essa extrema-direita e também esses delegados que me perseguiram enquanto meu pai estava morrendo. Porque se não fossem eles, eu jamais estaria nessa posição. Eu estaria militando mesmo, entende? Mas eu não estaria hoje como um representante legislativo, né? Foi por causa disso, foi uma situação que eu não via mais saída, porque no meu entendimento eu ia ser demitido, eles iam me jogar para fora da polícia, porque eles iam sempre fazendo essas ações até me demitirem, até me tirarem da polícia. E eu compreendi que talvez a forma que eu teria de me proteger seria indo para frente, sendo candidato, sendo conhecido, para que eles tivessem receio, né? Tipo assim, olha, se a gente demitir esse cara, fica muito evidente que é perseguição política, né? Claro. Então, eu precisava me expor, porque tu só tem duas opções em situações assim. Ou tu recua e desaparece, ou tu vai, te expõe e assume os riscos, que são grandes, da exposição. E foi o que eu fiz. Eu tomei uma atitude agressiva, vamos dizer. Eu fui para frente, expus, confrontei diretamente e aí a gente foi medir forças, né? Quem tinha mais forças. Nitidamente, hoje, eu tinha mais força do que eles imaginavam, né? Sí, o sea mas, que en español se dice doblaste la apuesta. Isso aí, dobrei a aposta, exatamente. Dobrei a aposta. Leonel, veo que tu camiseta dice antifascista y una foto que tenemos ahí que estamos mostrando, que ahí veo que Rosa Beltrame también está mostrando la suya. Rosa Beltrame, gracias por este contacto. Rosa Beltrame es una uruguaya residente en Porto Alegre, es compañera nuestra y que además es nuestra corresponsal un poco en Brasil. Gracias, Rosa, por tu presencia. Te quería preguntar, Leonel, ¿podrías ejemplificarnos cuáles son ejemplos que nos sirvan para entender cuál es el fascismo que se está desarrollando en Brasil hoy con el gobierno de Bolsonaro? Claro. Nós estamos vivendo... Eu acredito que a gente tem que fazer uma diferenciação, diferenciar o governo Bolsonaro do Brasil. O que eu quero dizer com isso? O governo Bolsonaro é fascista. O Brasil ainda não, e eu espero que nunca seja. Mas se encaminha com esse governo, se encaminha para esse propósito. Então, por isso que essa eleição agora do dia 30, ela é tão urgente, tão relevante. Porque o que é o fascismo, né, que nós podemos identificar no governo Bolsonaro? É essa lógica de apropriação dos símbolos nacionais, e é por isso, inclusive, que eu utilizo a bandeira do Brasil, né, sempre quando eu posso, nos vídeos, para fazer essa disputa dos símbolos, né, dizer, olha, eu sou antifascista e essa bandeira também me pertence, porque eu sou brasileiro, né, é no simbólico. Mas essa apropriação de símbolos nacionais, de que eles são a pátria, de que os outros são os inimigos, né? Nós e eles, isso é muito fascista, né? Algo muito, muito fascista. Assim como essa lógica da intolerância com grupos vulneráveis, o racismo que ele representa, a misoginia, né? O machismo,
a LGBTfobia contra os homossexuais. Então, nós vemos nitidamente, né, esse grupo agindo contra, né, essas pessoas. A gente pode observar até mesmo essa lógica racista quando, aqui no Brasil, o Lula ganha no primeiro turno e eles colocam a culpa no Nordeste, como se os brasileiros que moram no Nordeste fossem mais burros, fossem pessoas de segundo escalão, fossem pessoas sem inteligência, né? Fica nítido essa lógica fascista na fala majoritária dos apoiadores do Bolsonaro. A gente também tem essa lógica do militarismo, né? Tudo é militar, tudo tem que ser militar, os militares têm que estar no comando. Isso é muito evidente também no fascismo, assim como seguir a liderança de um mito, de um indivíduo que tudo sabe, que sempre está correto, que sempre tem que, né, age de forma violenta. Essa lógica da violência, ela também é típica do fascismo, né? A morte, a violência, a eliminação, a força bruta, sem pensar, né? O ódio à ciência, o ódio à educação, o ódio à universidade, o ódio ao conhecimento. É acreditar e simplesmente acreditar, não tem que fazer qualquer tipo de questionamento, qualquer tipo de contraponto. É o que a gente está vendo, as pessoas acreditando que vacina da AIDS, né? A vacina causa AIDS, a vacina transforma as pessoas em animais, a vacina implanta chips chineses, né? Coisas absurdas, mas que as pessoas acreditam. Isso é muito típico do fascismo, né? Um Estado conspiracionista. Sempre tem uma conspiração que tu tem que te lutar contra. Então, a gente pode dar aqui inúmeros exemplos, né, do que é o fascismo e como ele se reproduz exatamente igual no Brasil, como a gente tem os pontos sendo fechados, esse anticomunismo, esse ódio à esquerda, antipetismo, ódio a tudo que é vermelho, isso é típico do fascismo, que era anticomunista, antimarxista, antianarquista, anticomunista, é tudo, né? Claro, o fascismo ele vai se adaptando no tempo, né? Não vai ser idêntico, mas os pontos, né, que unem, né, essa lógica moral, essa pauta moral da família, Deus, pátria, né, isso é muito característico. Então, quer dizer, o Bolsonaro ele segue assim todos os pontos, ele fecha 100% de acerto. Então, e isso vem, né, contaminando a sociedade numa lógica de violência, contaminando a sociedade numa lógica de intolerância, que isso leva a ações violentas, né, como bem pensa o fascismo, até a ação direta, né? As pessoas vão fazer a ação pela ação. Mandaram fazer, eu efetuei. Me disseram que aquele lá era o inimigo, eu vou executar e vou eliminar ele, porque ele está desumanizado. E é isso que vem sendo feito ao longo do tempo aqui no Brasil, e nós temos a única chance, talvez, de evitar o pior vencendo essa eleição do dia 30. Leonel, está bien que nos hayas explicado que el gobierno de Bolsonaro no es todo Brasil, pero ¿a vos te sorprendió este voto vergüenza en que las cifras de votación de Bolsonaro fueron sorprendentemente altas? ¿A qué se debe esta difusión de esta ideología en tantíssima gente em Brasil? Acredito que tenham vários fatores. Me impressiona de fato, embora eu seja, como diz o Gramsci, né, que é otimista na vontade e pessimista na razão, mas assim, eu sempre fui um pessimista na razão, porque se nós consideramos que Bolsonaro é fascista e que existe um fascismo sendo instalado no Brasil, seria esperado que a racionalidade, a compreensão das pessoas não funcionasse de acordo com aquilo que é racional e é o razoável. Porque as pessoas se perguntam no nazismo e no fascismo italiano, como é que essas pessoas, né, chegaram a matar judeus, campos de concentração, câmaras de gás,
né? Pessoas que eram intelectualizadas, que tinham faculdades, como é que aceitaram isso, né? Um fanático gritando e mobilizar aquela massa de pessoas organizadas e tal. E a resposta é, o fascismo ele faz com que as pessoas percam a racionalidade, a razoabilidade, né? É o fanatismo, as pessoas agem sem pensar, elas agem por emoção, por ímpeto, por comando, né? E se nós consideramos que o Brasil ele está num processo de fascistização, se ele caminha para o fascismo, era de se esperar que boa parte da população não atuasse de forma racional. E é o que nós estamos vendo. 43% dos votantes, né, da nossa população simplesmente concordam com o que está sendo feito no nosso país. Digamos, passaram por cima das mais de 400 mil mortes pela Covid evitáveis, não estou falando nem das 700 mil mortes, das 400 mil mortes que vieram após a possibilidade da compra da vacina. Naquela fração em que o Bolsonaro poderia ter optado por comprar vacina, ele tem 400 mil mortes na conta dele que ele poderia ter evitado. E nitidamente fez um discurso contra a vacina, contra o distanciamento social, tudo aquilo que era esperado de uma liderança, ele fez ao contrário. E mesmo assim as pessoas estão votando nele, mesmo sendo demonstrado cabalmente a responsabilidade, que ele tentou comprar vacina superfaturada, ganhar dinheiro em cima da vacina, que ele fez falas equivocadas, que ele mentiu, tudo isso, mesmo assim, 43% da nossa população votou nesse projeto. Mesmo com o salário mínimo no Brasil valendo menos do que quando ele assumiu, ou seja, a maior parte da população foi atingida pela perda de renda, mesmo assim 43% das pessoas votaram no Bolsonaro. Mesmo com todos os escândalos de corrupção absurdos, talvez nós tenhamos o maior esquema de corrupção na história do Brasil, que é o orçamento secreto, né? Já está sendo declarado o maior caso de corrupção e é uma responsabilidade do Bolsonaro, que ele está envolvido comprando votos hoje na eleição. 43% da população do Brasil votou nele. Apesar de todos os discursos deploráveis, da violência, tudo. Por quê? Porque essas pessoas, a maior parte delas, não digo a totalidade, mas a maior parte delas está fanatizada. Foi feita uma espécie de lavagem cerebral em algumas igrejas, pelos grupos de internet, de WhatsApp, de Telegram, fake news, sabe? Trabalhando com essa lógica do medo, que é típica do fascismo, né? Do medo, da tradição, né? Do tipo, olha, a gente está numa crise, tem pandemia, tem o capitalismo em crise, desemprego, alta dos preços, inflação, mas onde é que eu me seguro? Eu me seguro da minha família. E tem um grupo que quer destruir a minha família, tem um grupo que quer que o meu filho seja homossexual, tem um grupo que quer trabalhar com a pedofilia, quer pegar o meu netinho e estuprar. Tu entende? E as pessoas vão vibrando nessa coisa do medo e esquecem todo o resto que é relevante e agem no ímpeto, na paixão, no medo. Então, infelizmente, é essa a realidade que nós vivemos hoje. E o grupo, que é o que pensa isso, está despejando milhões de reais para a distribuição dessas pautas, para a compra de votos, para as pessoas que estão numa situação de miséria serem obrigadas a votar para não voltarem para a miséria, porque tem receio de que, né, aquele auxílio, aquele pequeno emprego que elas tenham, possa ser cortado porque o empresário ou determinado, né, empreendedor ali é bolsonarista e aí ele já disse, se o Bolsonaro não ganhar, ele vai fechar tudo, sabe? Tu vai criando um clima nesse sentido que explica essa votação expressiva, né? E esse momento que a gente está vivendo agora no segundo turno do Brasil. E, claro, isso é um movimento internacional, não é só no Brasil. Isso tudo é muito bem articulado e o Brasil é um dos países primordiais mais importantes para essa lógica fascista global. Sí, sí, es clarísimo con la popularidad de Trump en los Estados Unidos y el aumento de la violencia y estos miedos acerca de la limpieza blanca que tanto temor asusa
Trump y los extremistas norteamericanos. Te quería preguntar, Leonel, estamos transmitiendo en Radio Frecuencia 808 de Salinas, para todo Ciudad de la Costa. Estamos en Radio Gráfica FHM 89.3 de Buenos Aires para el programa de Fogón y Fogón. Leonel, ¿cómo se contrarresta esta situación de miedo generalizado y de generar estos enemigos tan ridículos como el que contás? ¿Cómo están contrarrestando ustedes en estos pocos días que quedan hasta el 30 de octubre? Eu tenho feito, por exemplo, no meu caso, né, bastante produção de vídeos, porque, por incrível que pareça, isso é uma disputa também que a gente tem que fazer, não é só na rua, na entrega de material, no diálogo, isso é muito importante e eu tenho feito também, a militância tem feito, né, de estar lá conversando com as pessoas, indo nas casas, na rua e tal. Isso é uma parte. Mas outra parte também é a disputa de narrativa na internet e na mídia. Porque a gente tem que contrapor, tem que fazer o combate, tem que se colocar contrário à fake news e explicar por que aquilo é uma mentira, por que aquilo não é verdade, tem que trazer dados, tem que ter material para que as pessoas também possam compartilhar nos seus grupos. Isso faz uma diferença. Então, eu tenho produzido bastante vídeos, bastante materiais explicativos curtos, né? Extremamente curtos, mas para alertar das mentiras que estão sendo feitas. E eu espero que isso tenha resultado, né, nesse processo eleitoral, porque a máquina que eles têm econômica é infinitamente superior, a máquina que eles têm de comunicação é infinitamente superior, mas nós temos que fazer o nosso trabalho de formiguinha, nosso trabalho de guerrilha, né? De porta em porta, de pessoa a pessoa, de número de WhatsApp por número de WhatsApp, de estar na rua identificado e mostrando que nós estamos fazendo a nossa campanha e, claro, dialogar muito e olhar muito no olho com as pessoas e estar acessível nesse momento. É o que a gente tem feito. Sí, hemos visto algunos de esos videos cortitos que son muy por la positiva, ¿no? Por la educación, por el cuidado de las personas en situación de discapacidad, el tema de la educación. Esos videos, ¿cómo logran penetrar con esos videos en los que están del otro lado, digamos, de la frontera, digamos, como los que no son de los nuestros? ¿Cómo hacen para que este material llegue a los demás? Estamos con el diputado Leonel Rade, acaba de ser electo diputado estadual, y te estábamos preguntando, Leonel, esta campaña publicitaria que tú estás haciendo, con estos videos cortos, muy por la positiva, ¿qué grado de penetración? ¿Cómo logran entrar con estos pequeños materiales en personas que no son afines a Lula? O que a gente tem feito? Muito material desmentindo fake news, desmentindo conteúdo da extrema-direita. Então, nós recebemos pedidos desses vídeos para que as pessoas possam apresentar para uma tia, para a mãe, para um vizinho, para uma prima, que propagou, né, que está defendendo que aquilo lá que eles estão falando é verdade, aquela mentira, aquela fake news. Então, a gente tem feito isso, tem surtido efeito. A gente tem recebido mensagens dizendo, olha, o teu material nos ajudou aqui a falar, a desmentir aquela fake news. Na polícia eu tenho feito, o material tem circulado bastante, por isso que eu tenho falado bastante na pauta da segurança pública, que é uma pauta que o Bolsonaro ele tenta se apropriar e dizer que é dele. E aí eu tenho demonstrado as contradições, as mentiras que ele tem falado sobre a vinculação do PT ao crime, sobre falas do Lula que o Lula não falou, entendeu? E isso tem sido utilizado como antídoto a um veneno. Na verdade, a gente está tentando, na nossa produção de vídeos e material, criar um antídoto para que as pessoas possam, né, colocar contra o veneno. Porque a gente sabe que uma campanha a presidente tem muitas demandas, muito trabalho.
é difícil que consiga responder mentira por mentira, né? É muito difícil fazer isso, até porque às vezes é muito localizado, é muito num espaço muito pequeno que aquilo está. E quando a gente observa que existe isso, que a gente pode atuar naquela mentira, a gente produz algum conteúdo e tenta fazer com que chegue naquele espaço onde aquela mentira está acontecendo. Isso tem sido a nossa atividade durante a campanha. A gente tem feito muitos vídeos diariamente, em materiais, textos curtos, tem que ser muito curto, porque senão tu não consegue, para desmentir o que eles estão fazendo. Além de, claro, de fazer materiais um pouco mais elaborados, mostrando as relações do Bolsonaro com a milícia, com o crime organizado, com a corrupção, né? Mas daí num tema mais ampliado. E também esses pequenos vídeos direcionados a alguns grupos, né? Es interesante esa campaña. Mirá, nos están escuchando aquí en Ciudad de la Costa, en el Uruguay, y nos acercan algunas preguntas, nos están escuchando y te acercan alguna pregunta. Una de las preguntas que dice es la siguiente: ¿cómo tiene planteado Lula la política de integración regional? ¿Hay alguna pauta de cómo se va a manejar en la región Lula a partir de su próxima esperada presidencia? Nós sabemos que o Lula vai querer, sim, né, fazer esse movimento em relação à América Latina, né, América do Sul e América Latina, porque ele necessita, né, é uma necessidade, inclusive, do Brasil ter, né, no seu entorno países comprometidos com a democracia, com o campo progressista, né, e com certeza essa unidade da América Latina ela vai acontecer, né? Lula vai fazer os movimentos necessários para isso, através dos movimentos diplomáticos, de aproximação, mesmo com governos de centro-direita, né? Mas no sentido do diálogo, de respeito às diferenças, mas que a gente consiga ter uma coexistência no nosso continente. No meu entendimento, né, o Brasil ele é um jogador essencial, né, uma figura essencial nessa construção de valorização das nossas relações internacionais, mas ligados por fronteiras, né, as nossas fronteiras, essa nossa ligação através das fronteiras, a nossa proximidade, ela é muito importante para que a gente consiga, né, fazer com que toda a América Latina possa crescer unida, ter uma melhora nos quadros econômicos e de relações internas nos países. E para mim, isso é uma certeza, né, que nós vamos reaproximar os nossos laços a partir da presidência do governo, através do governo, né, do presidente Lula. Acá hay otra pregunta que nos acercan, Leonel, es, ¿tenés idea cuántos brasileros están viviendo en el Uruguay y en la Argentina? ¿Y cómo ha sido la votación por correo? Acabei não acompanhando como está essa situação, né, nem da votação, nem da quantidade dos que foram para a Argentina e Uruguai. Mas eu tenho certeza que, a partir de 2016, houve uma migração considerável para a região. Isso eu posso dizer, assim, que me parece que quem tinha condições de fazer esse movimento acabou fazendo, né? E isso é muito falado aqui no Rio Grande do Sul, é muito dito isso, né? Olha, se o Bolsonaro ganhar ou se tiver uma situação tal, eu vou tentar ir para o Uruguai e tal, né? Fazer a ida ao Uruguai, né? Por compreender que é um país mais tolerante, é um país que, mesmo tendo um governo hoje de direita, né? Mesmo assim não se compara ao caos que é um governo fascista como nós temos hoje no Brasil, e fora que a Frente Amplio, né, tem uma grande possibilidade também de nas próximas eleições voltar, né, ao poder, enfim. Então tem esse sentimento aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, né, de deslocamentos aí para a Argentina e para o Uruguai, mas principalmente para o Uruguai. Leonel, aquí nos llega otra pregunta.
qué fantástico que te pusieron el nombre de Leonel por Leonel Brizola. ¿Lo podés recordar, ya que sos experto en historia contemporánea, quién fue Leonel Brizola? Olha, Leonel Brizola, alguns dizem que foi o último caudilho, né? O último caudilho, mas Leonel Brizola foi uma das figuras mais importantes do século XX, XXI, né, do Brasil, ao lado de Getúlio Vargas, de João Goulart, né? Ele era membro do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro, foi eleito governador do Rio Grande do Sul, e ele era governador no momento em que o João Goulart vinha da China para o Brasil após a renúncia do Jânio Quadros. E aí, né, os militares que já planejavam um golpe desde a época do Getúlio Vargas, né, eles queriam derrubar esse projeto trabalhista, muito baseado no peronismo argentino, né? Leonel Brizola, como governador do Rio Grande do Sul, os militares não querendo que o João Goulart assumisse, o Brizola disse que o João Goulart iria assumir, e nisso os militares, então, se voltam contra o palácio do governo do estado, e o Leonel Brizola, então, chama as forças de segurança, as polícias ali, e mais voluntários, faz a resistência no Palácio Piratini, utiliza uma rádio, que é a Rádio Guaíba, foi a rádio da legalidade, que eles chamam, e conclama ao povo gaúcho para que faça a resistência, para permitir, então, que João Goulart assuma a presidência, porque ele tem o direito constitucional e democrático de assumir a presidência, e é o que acaba acontecendo a partir dessa ação do Leonel Brizola. Então, isso virou filme, inclusive, tem livro, né? Essa atitude aí, essa iniciativa do Brizola, inclusive pegou em armas para defender o palácio e defender a democracia. E depois ele vem a ditadura, infelizmente, né? A ditadura em 64, ele acaba se exilando, né? Tem contatos no Uruguai, contatos, né? Toda a Cisplatina aí, e ele retorna ao Brasil, tem o seu partido retirado, né? Ele não pode mais voltar para o PTB e acaba fundando, então, o PDT, o Partido Democrático Trabalhista. E se elege governador do Rio de Janeiro. Então, ele foi governador em 2 estados extremamente importantes do Brasil, que é o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Né? E no Rio de Janeiro, assim como no Rio Grande do Sul, ele deixa marcas principalmente na educação. Aqui, né, na criação das brisoletas, das escolas, né, que eles chamam de brisoletas, que são as escolas de madeira aqui, mas ele fez uma propagação de escolas estaduais públicas aqui no Rio Grande do Sul. Então, muitas pessoas se alfabetizaram e tiveram acesso à educação pela primeira vez com o Brizola. E no Rio de Janeiro, então, ele acaba também deixando a marca dele, que é o CIEPs, né, os Centros Integrados de Educação, que era um turno integral, que era além da educação, tinha atividades esportivas e as crianças ficavam o dia inteiro na escola. Então, ele tem essa marca da educação muito forte. E foi candidato à presidência da República, não conseguiu, né? Foi candidato a vice-presidente também na chapa com o Lula, acabou não conseguindo se eleger, né? E nos deixa aí um grande legado. Claro, com as suas contradições, com as suas... né, as pessoas do campo da política têm as suas contradições na sua vida, enfim, mas é uma das figuras mais importantes da história do Brasil, né, pela sua postura, pela sua combatividade, pelo que construiu, né, e deixou de legado aí para o nosso país. Si en algún momento venís por Montevideo, te voy a llevar y te voy a mostrar la casa de Leonel Brizola, donde hay en el Parque de los Aliados, está su casa, y ahí hay una placa que lo recuerda, así que algún día que estés por Montevideo te vamos a llevar a ver
la vieja casa de Leonel Brizola. Legal. Rosa Beltrame, contanos, ¿qué tenés para contarnos? Estamos con Rosa en el aire. Hola, buenas tardes a todos esos compañeros que nos están asistiendo, amigos. Quiero agradecer por ter trazido Leonel para conocer essa nueva liderança, desculpem. Mas principalmente porque Leonel agora, este ano, lançou um livro que se chama Manual do Policial Antifascista, o que pensa e como atua um agente de segurança que luta por los direitos humanos. Então, acho bem interessante, está no site da editora Planeta, tá? Recomendo para todos, e aí muitas dúvidas dessa grande liderança, desse grande companheiro Leonel Raj, que vocês tenham no livro. Ai, desculpem, no livro estarão tirando essas dúvidas. E com certeza vamos fazer de todo para ajudá-lo a Montevideo. Gracias por todo. Una buena lucha a todos. Gracias Rosa. Un poco para cerrar este encuentro, Leonel, uno de tus eslogan es que resistimos hasta aquí, es hora de derrotar el fascismo. ¿Cuáles son las medidas? Perdón, antes de que ¿en dónde vas a estar trabajando tú a partir de diciembre? A partir de janeiro? Sí. Na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. ¿Que funciona dónde? Palácio Farroupilha. No Palácio Farroupilha. Bien. Ahí te vamos a encontrar a partir de enero, ¿no? Asumís la banca. ¿Cuántas bancas tiene ese parlamento? 55. ¿Y la coalición del PT, cuántas bancas sacó allí? São 11 deputados do Partido dos Trabalhadores, uma deputada do PCdoB e 2 deputados do PSOL. Então, o Partido dos Trabalhadores, que é o meu partido, tem 11, PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil, tem 1, e o Partido Socialismo e Liberdade tem 2. Então, nós temos 14 parlamentares, dos 55, 14 são os representantes do campo da esquerda progressista. Claro, temos ainda membros do PDT que podem ser que tendam a votar juntos com o nosso campo. Então, daria mais ou menos, talvez a gente consiga chegar em 16, 17 parlamentares realmente do campo progressista, né? ¿Cuáles son las medidas que tienen preparadas como propuestas iniciales a este período parlamentario? Nós temos a pauta dos servidores públicos, né, uma pauta de defesa do serviço público das nossas estatais que estão, né, sempre na berlinda ali para serem privatizadas. Então, essa é uma pauta muito importante. A defesa da nossa água, da Corsã, do nosso Banco do Estado, a defesa, né, do respeito ao serviço público, com a valorização dos servidores do nosso Estado, das categorias de ponta. Temos também uma lógica de avanço na pauta da cannabis medicinal, por isso que é tão importante, né, nós aprofundarmos as relações com o Uruguai, que tem uma experiência muito importante em relação à regulamentação e legalização da produção e comércio, e nós sabemos aí que é importante aqui para o nosso país, principalmente essa pauta da cannabis medicinal. Também temos a lógica da reestruturação das carreiras das nossas corporações da polícia, principalmente a Polícia Civil, a criação de uma lei contra o assédio moral dentro do Estado
e também uma luta pelo meio ambiente. Nós sabemos aí que agrotóxicos estão sendo utilizados, né? Isso traz uma série de prejuízos, agrotóxicos ilegais nos seus próprios países de origem, que hoje são utilizados aqui no Rio Grande do Sul. Nós faremos esse debate também. E, claro, seguir na luta antirracista, antimachista, anti-LGBTfóbica, porque o antifascismo engloba essa grande luta, né? E nós temos também um monitoramento de redes de ódio, de neonazistas, supremacistas, pessoas que organizam ataques, atentados a escolas. Nós monitoramos esses grupos e fazemos as denúncias à polícia. Nós vamos continuar fazendo isso em nível estadual a partir do nosso mandato. E então é isso, né? A rede de proteção às mulheres, uma rede de proteção à população LGBT, são projetos que nós vamos articular e pensar como parlamentares, né? E, claro, a pauta da cultura também é muito importante, a valorização dos artistas do nosso estado. Então, né, via de regra, assim, esse é um contorno geral, né, do nosso objetivo nesse mandato. Estamos conversando con Leonel Rade, el próximo diputado en la legislatura de Río Grande do Sul. Estamos transmitiendo para Radiofrecuencia 808 de Salinas, para toda la ciudad de la costa. Estamos en Buenos Aires con el programa de Fogón y Fogón. Y para despedirte, Leonel, me gustaría que nos contaras cómo lo ves a Lula. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste y cómo lo ves de ánimo? ¿Cómo lo sentís como persona estando al lado de él? Olha, acho que foi uma experiência muito importante, muito bem, né? Tá muito motivado. Foi um encontro de construção mesmo, né? Não foi a última vez, mas nós tivemos um encontro de construção de políticas para a área da segurança e depois, né, lógico, no comício que ele fez aqui e acredito que está muito bem, está muito motivado. Para mim é um dos maiores ícones da política na história, né? Um dos maiores ícones que a história já produziu, assim como é o Mujica, assim como, né? Então, muito confiante e eu acredito que esse espírito ele possa, né, passar para todo o eleitorado e para os militantes para que a gente possa chegar à vitória no dia 30 de outubro. Te deseamos muchísima suerte, vamos a estar expectantes el 30 de octubre. Le agradecemos mucho a Rosa Beltrame que nos haya presentado a Leonel. Leonel, te mando un abrazo enorme desde Montevideo y ojalá que nos podamos comunicar pronto, ya estando tú en tu banca de diputado. Maravilha. Muito obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Como já foi falado aqui, resistimos até aqui, agora é hora de derrotar o fascismo.